Bom dia, então gostaria de apresentar a Beatriz Branco Teixeira, formada em Medicina Veterinária pela Rural e bolsista em Iniciação Científica, já trabalhou comigo bastante tempo e agora está se formando na residência em Anestesiologia e Emergência Veterinária pela Rural também. Beatriz, então eu queria agradecer, depois dessa formalidade toda, que me obrigaram, agora pode começar. Obrigada, gente, pelo convite. Eu vou apresentar, então, sobre intoxicação por drogas ilícitas em animais de companhia. A intoxicação dos animais domésticos, ela está presente na rotina do atendimento clínico, principalmente emergencial. O cão, assim como a Leila falou, é a espécie mais acometida, eles têm um apetite mais indiscriminado. Os felinos, eles são mais seletivos em relação à alimentação, então os casos de intoxicação por drogas ilícitas são bem menores. Tem um estudo feito nos Estados Unidos que de todos os animais intoxicados por maconha em 5 anos, 96% eram cães, e 3% eram gatos e 1% eram de demais espécies, né? A predisposição, eles falam muito, né, não tem predisposição por raça, idade, geralmente os jovens são mais curiosos, mas eles falam muito, os artigos falam muito da predisposição dos cães policiais, porque eles se expõem muito a essas drogas, né, aos compostos e nas operações e acabam, às vezes, se intoxicando. E requer um rigoroso acompanhamento e tratamento veterinário para obter um prognóstico favorável. Durante o atendimento, a característica principal do atendimento, o tutor vai chegar com aquele animal e, no primeiro momento, ele não vai falar, na maioria das vezes, que o animal ingeriu a droga. Ele vai relutar muito em falar, ele pode até falar que o animal... eu acho que ele ingeriu alguma coisa, eu acho que ele pode ter sido intoxicado, mas no primeiro momento é difícil ele falar que o animal ingeriu uma droga, e então o atendimento ele deve ser guiado de forma que o tutor se sinta seguro para falar que o animal pode ter comido a droga, né? Então, ter cautela nos termos utilizados para não desestimular o tutor a falar e fornecer os dados necessários para o diagnóstico. E os sinais clínicos são muito importantes, reconhecer os sinais clínicos e o potencial da substância que o animal ingeriu, né? E a anamnese, ela deve ser feita ao mesmo tempo que se avalia os sinais clínicos. Então, se tiver mais de uma pessoa, o ideal é que uma pessoa questione o tutor, né, faça o histórico e a anamnese, outra pessoa já avalie o animal. E guiar uma melhor terapêutica, conhecendo todos esses sinais clínicos e o potencial da substância. A maconha, a cannabis sativa, né, é considerada a droga mais acessível, é a mais passível de intoxicação pela acessibilidade e é a droga mais consumida não só no Brasil, mas no mundo todo. O principal composto tóxico da maconha é o THC, e ela atua nos receptores CB1 e CB2, que inibem a transmissão simpática dos neurotransmissores. O CB1, ele está mais presente no sistema nervoso central, mais responsável pela cognição, memória, ansiedade, o CB2 no trato digestório. Então, os efeitos, eles podem ser tanto centrais, né, de neurológicos, ou como diarreia, de trato intestinal. O metabolismo dela é hepático, ela tem grande afinidade lipídica, então isso vai aumentar a meia-vida de eliminação. Rápida concentração no cérebro, ela atinge uma rápida concentração. A excreção é pelas fezes ou pela urina, e o animal ele pode se intoxicar por inalação, que costuma ter os sintomas mais brandos, ou por ingestão. E a ingestão pode ser de qualquer... o brownie, como a Leila falou, né, que ainda tem o problema do chocolate e da droga, mas também o animal, às vezes, ingere a planta ou o próprio cigarro. Os sinais clínicos iniciam de 30 a 90 minutos e podem durar até 72 horas. Os principais sinais clínicos da intoxicação é hiperexcitabilidade, seguida por uma depressão,
ataxia, que seria uma incoordenação, midríase, hiperestesia e tremores. Também a bradicardia, êmese, hipotermia, e vocalização e convulsão. Eu tive um relato de uma colega que atendeu um gato, ela suspeitou, porque o gato estava muito excitado e com midríase. E ela suspeitou, o animal ficou bem, e depois o tutor mandou para ela um vídeo, né, mostrando que o animal ficou bem, e a filha dele falando assim, vamos dar comida para ele, era uma nenenzinha pequenininha, vamos dar comida para ele, uma planta, a comida verde, né? E aí ela já suspeitou mais ainda, às vezes, não tem certeza que foi, mas a suspeita era bem alta, e o tutor mandou esse vídeo para ela, inocente, né, a criança falando, e aí a suspeita dela aumentou mais ainda de que forneceram alguma coisa com a maconha para o gato. A segunda droga mais consumida é a cocaína. O crack, ele é um resíduo da cocaína, então os efeitos são bem similares. Os metabólitos ativos são a equigonina e a benzoil-equigonina. Eles bloqueiam a recaptação e promovem a liberação dos neurotransmissores no sistema nervoso central e periférico, provocando acentuado aumento na concentração das catecolaminas, principalmente a dopamina. O pico de ação é rápido, né, 12 a 15 minutos, e a sua excreção é urinária. Promove hiperestabilidade, cialorreia, tremores, hipertermia, midríase, taquicardia, taquipneia, hipertensão, convulsões, e quando ingerido, a perfuração gastroduodenal pode acontecer e hemorragias intestinais. Também arritmias em altas concentrações. As anfetaminas também aumentam a liberação de catecolaminas, as principais são a dopamina e a noradrenalina. Tem uma rápida absorção intestinal, a meia-vida é de 5 a 30 horas, então é bem variável, e ela atravessa a barreira hematoencefálica em altas concentrações. Sua metabolização também é hepática e a excreção renal. Esses também são alguns sinais clínicos, né? Estimulação locomotora, taquicardia, euforia, hipertensão, hipertermia, midríase, taquipneia, cialorreia, arritmias, mioclonia, convulsões, pode levar em quadros mais graves, insuficiência renal aguda e a hepatotoxicidade. O NMDA, ele inibe o transportador de serotonina e é agonista dos receptores de serotonina, e aumenta também a liberação de catecolaminas, como a dopamina, principalmente a noradrenalina. Tem uma rápida absorção intestinal, a meia-vida também é semelhante às anfetaminas, 5 a 30 horas, também atravessa a barreira em altas concentrações, tem metabolização hepática e excreção renal. Ele causa, no início, uma hiperestabilidade, em seguida uma disforia rebote e uma hipertermia aguda. Aumenta a ingestão hídrica, em caso que o animal mantenha consciência, né? Pode causar taquicardia, arritmias e hiperestesia, que é o aumento da resposta a estímulos ambientes, como luz e som. O LSD também atua em receptores de serotonina, tem a meia-vida de eliminação de 2 a 5 horas, seus sinais clínicos podem permanecer até 12 horas, então não tem uma duração muito longa, possui metabolização hepática e eliminação fecal. Sobre o LSD, eu achei um relato na internet, né? O tutor relata que o cão dele ingeriu e ele criou um fórum para perguntar para as pessoas o que fazer. Ele falou que o cachorro ingeriu 12 unidades de LSD, um pitbull, e os comentários, quando você lê, assim, as pessoas dando dicas para ele do que fazer, né? Ele já criou um fórum que é o que, né, ele devia levar o cachorro ao veterinário, e as pessoas ainda vêm e comentam, dá leite para o seu cachorro, dá água com sal para fazer ele vomitar, dá alguma coisa para ele que cause diarreia, para aumentar a eliminação da droga. E algumas pessoas falam para não levar no veterinário, porque o veterinário pode denunciar a pessoa pelo uso, né, pelo consumo ou venda da droga. É só jogar no Google que vocês acham esse fórum criado por ele.
Então, causa hiperexcitabilidade. Só um comentário sobre isso, tá? Ninguém é obrigado a denunciar o tutor, entendeu? Isso é importante que a gente fale. Realmente tem pessoas que ficam com muito medo. É igual a questão de animais silvestres, né, que não são registrados. Em vias de regra, se a gente está tratando, a nossa prioridade é o bem do animal, né? Então, a gente está ali preocupado em tratar o animal, tirar o animal do risco iminente de morte, né? Então, eu acho que isso é importante a gente saber, que não é obrigado, não é uma... a gente é mais responsável em fazer notificações de doenças, algumas doenças, né, que são algumas zoonoses graves, do que denunciar tutor. Maus tratos até que eu acho que mas essa questão de ingestão, a gente não é obrigado a chamar a polícia e denunciar, tá? Até porque a gente não tem que julgar ninguém, a gente tem que tratar o animal. Causa também hiperexcitabilidade, midríase, vocalização, desorientação, taquicardia, taquipneia, cialorreia, ataxia e hiperestesia. E tem até, eu achei muito específico, né? Eles falam do efeito em felinos, é um artigo americano, e eles falam que o felino, após a ingestão da LSD, eles apresentam o ato de caçar coisas imaginárias, né, que não existem, alterações de postura, ficam se limpando com frequência e às vezes param no meio, não concluem a limpeza do corpo, né, por lambedura, e vomitam muito. Isso é mais específico para os felinos mesmo. E aqui eu coloquei a ketamina no final. Ela não é um anestésico, né? Então, é uma droga liberada para o uso na medicina e na medicina veterinária, mas, com o passar dos anos, ela está aumentando o uso recreativo. Ela se apresenta na forma líquida, mas, para o consumo, muitas pessoas também conseguem utilizar na forma de pó e de comprimido. E isso pode ser um problema futuro, né? Como o consumo vem aumentando, pode ser que a gente encontre animais intoxicados por ketamina, por uso indiscriminado. Então, é um anestésico dissociativo, antagonista NMDA, bloqueia a recaptação de catecolaminas, antagonista muscarínica e tem ação GABAérgica direta. A latência dela é muito curta, coisa de 2 a 3 minutos, e uma meia-vida também é curta. O efeito dela é dose dependente e tem alta disponibilidade plasmática por qualquer via de administração. Isso a gente pode ver até na anestesia, porque pode ser aplicada por via intravenosa, subcutânea, até via oral. Ela tem uma boa ação em animais silvestres. Também tem artigos que falam de uso nasal, intranasal. Então, qualquer via, ela tem uma alta disponibilidade e uma boa distribuição plasmática. E apresenta também metabolização hepática. Promove hiperestabilidade, movimentos involuntários, o que a gente mais vê, movimento de cabeça e pescoço, vocalização, taquicardia, hipertensão, hiperestesia também, aumento dos reflexos em relação ao som, à luz, cialorreia. Alguns animais podem apresentar rigidez de musculatura e hipertermia. Também convulsões. O tratamento eu coloquei geral para todas as drogas, porque elas não possuem um antídoto. Então, ele tem que ser baseado nos sinais clínicos e tratamento de suporte. Fluidoterapia, para aumentar também a taxa de eliminação. O diazepam, eu coloquei aqui no caso de convulsão, né? O fenobarbital também, caso as convulsões não cessem com o diazepam, pode ser usado o fenobarbital. Os artigos falam de carvão ativado, mas no caso do carvão ativado tem que ser a ingestão oral, né? Tem que ser uma coisa... A pessoa deve ter visto o animal ingerir e levar rapidamente ao veterinário e, assim, administrar o carvão ativado, para ele ter um efeito satisfatório, né? Não pode ter passado muito tempo e fazer a utilização.
Oxigenoterapia, só no caso de animais com alterações, né, respiratórias, animais cianóticos. Uso de antieméticos, nos casos de vômito. Eu coloquei aqui a ondansetrona, o maroptan, que é o Cerenia. Protetores gástricos também, porque algumas drogas podem fazer lesão, principalmente as que causam alterações no trato gastrointestinal e hemorragia gastrointestinal. Protetores hepáticos, porque a maioria delas é metabolizada por via hepática, pode causar uma hepatotoxicidade, uma lesão hepática. Controle da temperatura é muito importante, porque a maioria das drogas causam uma hipertermia. Então, colocar o animal no ambiente com um ar-condicionado, pode fazer compressinha de gelo, né, para ele perder a temperatura, porque a hipertermia também pode levar a uma convulsão, né? Então, prestar bastante atenção na temperatura. Controle da glicemia desses animais, porque tem muito gasto energético, e eles não vão se alimentar nesse período, né? Então, controlar bastante a glicemia. E o ambiente, drogas que causam a hiperestesia, o aumento do estímulo, o ideal é colocar o animal num local mais escuro, com pouco estímulo sonoro, um local reservado mesmo, para evitar esse estímulo frequente. Agora eu vou colocar alguns vídeos, são de alguns sinais clínicos que eles podem apresentar. Esse aqui é um gato com midríase, está vendo a pupila dele bem dilatada. Vídeo de mioclonia, que é esse movimento, nistagmo, que é esse movimento ocular repetitivo, involuntário. Eu vou colocar de um cão, que eu acho. Tá passando os vídeos, professora? Tá passando lento, tá passando. Eu não sei se a gente vai conseguir ver. Essa plataforma para vídeo, ela é muito ruim, essa RNP. Vou colocar esse, talvez. Esse cachorro eu não sei, mas esse gato foi atendido na rural. Esse aí também. Alguns casos não são necessariamente intoxicação, mas a gente queria que vocês vissem bem o que é o sinal clínico, né? Então, você vê que esse gato, deu para ver mais ou menos, né? O movimento do nistagmo, que ele pode ser um nistagmo horizontal, pode ser um nistagmo vertical, é tudo descontrole. Não sei se vocês repararam, mas nessas drogas ilícitas, você tem uma exacerbação ou do sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático. Então, é uma que a gente chama de desautonomia, uma exacerbação. E, principalmente, como eles mexem nos receptores, né, nos neurotransmissores, ou inibitórios ou excitatórios, aumentando os excitatórios, cocaína, ou inibindo os inibitórios, né, a gente vê que as funções neurológicas estão descontroladas, tanto para mais quanto para menos, né? E o sistema nervoso autônomo fica muito louco. Esse aqui como também é um... Pode botar, Bia. Vou colocar, porque eu acho que esse dá para ver um pouco melhor, o nistagmo. Tá muito louco esse nistagmo, hein? Meio horizontal, meio vertical. Bom vídeo. Esse aqui é um felino, eu não lembro o que foi esse caso, mas pode ser uma convulsão, né? As convulsões, elas podem ser generalizadas ou focais. Não dá para ver a convulsão. Deixa eu ver se tem algum que dê para ver melhor. Acho que desse filhotinho dá para ver melhor. Pode provocar essa espasticidade dos membros, tá vendo? E a salivação, ele tá com bastante cialorreia, esses movimentos involuntários, as mioclonias e espasticidade dos membros. Essa plataforma é muito ruim para vídeo. É impressionante. A história desse gato é muito engraçada. Eu não sei se... Bia, você lembra da história desse gato? Esse gato, vou contar a história para vocês. Esse vídeo. Esse gato, ele tá tendo uma convulsão muito feia aí, tá? Dentro desse balde. E aí, a dona dele jogou no Facebook que estava com esse gato tendo essas crises em casa e ela não sabia o que fazer. Alguém no Facebook falou para ela que era raiva. Menina, mas foi uma confusão. Essa menina pegou esse gato dentro dessa bacia,
foi correndo lá para dentro da faculdade e procurou o professor Cleiton. Nisso, o boato se espalhou, porque tinha um gato. Olha, o boato se espalhou pela região de Seropédica, pelo Hospital Veterinário, pelo Instituto de Veterinária, pela Rural inteira. O boato se espalhou que tinha um animal com raiva dentro da universidade, que o professor Cleiton tinha recebido um animal com raiva. Ah, gente, mas isso também é escândalo. No setor de grandes, a gente recebe várias suspeitas de raiva e algumas são confirmadas. Sim, mas era um gato, e aí se espalhou quem teve contato com esse gato, em Seropédica, não sei o quê. Só que isso não era nada disso. O gato tinha uma convulsão idiopática, ele era epilético. Aí trouxeram o gato para mim, eu soube da história, eu falei, meu Jesus. Aí o vídeo chegou na minha mão, eu vi o gato convulsionando, filhotinho, falei, meu Jesus Cristo, não é possível. Aí falei, cata essa tutora. A tutora estava na porta da sala do Cleiton, esperando para entregar o gato para ele, porque o gato estava com raiva e falaram que ela tinha que entregar o gato. Falei, não, minha filha, vem aqui comigo. Aí levei o gato, examinei, a gente fez os testes, viu que era uma epilepsia idiopática, que é comum, relativamente comum em gatos filhotes. Descartamos o shunt, que poderia ser shunt, né? E aí, filha, foi bem coisa. Aí o gato tá ótimo, já viveu. Acho que ele até morreu depois, ele caiu em alguma coisa e morreu, mas ficou bem, não teve mais nenhuma crise convulsiva, foi tratado com fenobarbital. Mas isso é para ver. Pena que não dá para ver bem o gato raivoso mesmo. Quem olha é o gato furioso. Bem feio. E eu acho que é porque também não é muito comum, né? A gente ver gato convulsionando. Então, é uma imagem. Foi bem feia essa convulsão dele mesmo. É. Então, acho que as pessoas se assustaram muito. E ele vocalizava também, né? Então. Vou ver se eu acho esses vídeos aqui. Quais são os vídeos aí? Vou mostrar. Esse aqui também é uma convulsão, filhotinho de dálmata. E essa contração dos lábios em direção para cima, né? Também é comum na convulsão. E a salivação que ele está apresentando aqui também. Bia, o próximo, deixa eu mostrar esse vídeo pelo meu computador, que esse caso eu acho interessante, a gente conta esse caso, que eu acho que aí não vai dar para ver. Deixa eu mostrar pelo meu computador aqui. Tá, pode contar essa história que foi. Fechar a apresentação, porque senão a gente não vai conseguir ver. Torne-se o apresentador. Deixa eu ver se eu compartilho minha tela aqui com vocês. A história essa é a última história que a gente atendeu. Deixa eu ver, compartilhamento encerrado. Não tá aparecendo não, Kátia. Tá aparecendo a minha, não sei porquê. Eu já tinha tirado. Eu vou botar aqui, peraí. Compartilhar. Pronto. Vamos ver se o vídeo fica melhor aqui. A minha para eu conseguir ver também. Na hora que pode. Não sei se não dá para ver direito. A história desse cão é o seguinte. Esse cão era de um grupo de alunos lá da Rural, né? E eles levaram esse cão lá com sintoma neurológico na emergência e me chamaram. A professora, vem atender um caso de um cachorro com sintoma neurológico, ele está táxico, vem atender. Só que nesse tempo eu demorei para chegar a atender, o cachorro botaram, eu cheguei já filmando, tava uma rodinha em volta do cachorro, tá? E os alunos me olharam, deram meio que uma apavorada, me olharam, viram a professora, e ficaram me olhando, e eu fiquei olhando o cachorro, falei, nossa, o cachorro tá táxico, estranho, né? Fraqueza de membro pélvico, vou pegar para examinar. De repente, esse cachorro deu uma golfada, uma regurgitada. Nisso que ele regurgitou, gente, olha, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar a foto. O cheiro de maconha dentro do ambiente impregnou, mas parecia que eu estava dentro de uma casa de, sei lá, de um negócio de maconha. Então, vai passar, vou botar a foto aqui, deixa eu ver se a foto entra. O cachorro simplesmente vomitou a maconha que ele tinha engolido e ficou uma caatinga de maconha para tudo quanto é canto.
E aí os alunos contaram dele. Era maconha pura. E um cheiro de maconha muito forte. Muito forte. E aí já tinha se passado. Aí você pergunta, né? Que horas que aconteceu isso? Vocês estavam fumando mais? Aí eu comecei a rir. Eu não dei conta. Eu comecei a rir. Os meninos começaram a ficar sem graça. Aí você começa aí, você pergunta, que horas que começou isso? De que? Você começa a dizer, de que é maconha? Não, não é de ninguém não, professora, é de um amigo nosso que foi lá estudar com a gente. Estudar quando? Foi estudar ontem, isso foi ontem, professor, hoje não é nada não. Aí você vai perguntando, vai conversando, vai brincando, e aí o cachorro, ele tinha essa coordenação. Cara, eu ainda brincava, eu falava assim, a maresia batendo, o cachorro dava opa, aí voltava, desequilibrava, numa vibe, assim, não conversava Eu perguntei para a Patrícia, né, porque ela que estava lá no momento, e ela falou que eles demoraram um pouquinho para falar, mas depois a primeira coisa que eles falaram é que eles tinham a maconha em casa, mas que ficava muito escondida, bem guardada no alto, e que era impossível o cachorro ter comido, né? Até ele vomitar e eles realmente falarem a verdade. Então, assim, acontece, tá, gente? A gente leva na brincadeira, quando achar que o tutor dá conta de levar na brincadeira, esse cachorro a gente hidratou, ficou observando, esperou os sintomas passarem. Então, assim, o conselho em drogas ilícitas, a gente não tem internação, mas o conselho seria internar por 24 horas, né? Fazer fluido para hidratar, se ele não estiver bebendo água, se ele tiver numa crise, vamos simpatomimética, né, com muitos tremores, muita vasculação, arfando muito, hipertermia, resfriar, tratar os sintomas até que os efeitos passem, porque realmente, se for uma coisa muito, muito grave, é colocar o animal em coma induzido, então é anestesiar e esperar, né? Isso nos casos de cocaína, né? Nos casos mais graves, em que o animal tiver numa disforria muito grande, sedar e anestesiar. Deixa eu ver se eu mostro para vocês os vídeos das convulsões. Eu vi até uma notícia no Google, né, pesquisando sobre o tema. Uma tutora, ela foi indiciada, né, porque ela filmou ela fornecendo maconha para um filhotinho de pitbull, o cachorro dela. E é muito comum, você procura na internet, assim, meu cachorro comeu maconha, você encontra relato, você encontra fórum, você encontra o que fazer, e não só a maconha, igual esse caso que eu falei do LSD. Esse cachorro tem uma convulsão focal, tá? Reparem que é uma convulsão focal bem feia, né? Salivação. Então, esses são mais ou menos os sinais clínicos que a gente encontra. Esse aí é não sei se vai aparecer, porque é muito sutil o tremor, mas tá tremendo os membros. Você vê que o animal mesmo anestesiado, ele pode ter convulsão, tá? Então, às vezes, é difícil tratar a convulsão mesmo. Com doses de propofol, né, que são os vídeos que a Bia separou. Deixa eu ver o outro vídeo. Esse aqui da convulsão. Também não vai dar para ver direito. Não, os movimentos são muito sutis, então você não vê. Infelizmente, essa plataforma para vídeo é complicada, é complexa. Isso aí. Tinha mais alguma coisa, Bia? Não, era basicamente isso, né? Concluindo que é comum, mas é difícil, às vezes, identificar por medo do tutor de falar que o animal ingeriu. Então, realmente ter o cuidado no primeiro atendimento e focar no manejo dos sinais clínicos. Tá aí. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? A maconha da larica em animais? Boa pergunta. Eu pedi para que esse cachorro não fosse alimentado, entendeu? Cara, os que eu vi 3 casos. O cachorro fica muito doidão, muito doidão. E como ele não tem acesso voluntário à comida, igual a gente, né, que vai lá e vai pegar a comida, eu não sei te responder, mas eu pedi em todos os casos que não se dessem, porque a gente não sabe, né, como é que está essa motilidade, para não dar, sei lá. Professor,
nesse vídeo desse programa do Animal Planet, esse cachorrinho, depois das 24 horas que ele ficou internado, quando ele já estava mais ciente, ele comeu com muito mais voracidade o alimento que foi oferecido para ele. Até no programa eles falam assim, nossa, ele está com larica. Eles até usam essa expressão. Lógico que eles não falaram isso, né? Mas dublagem é o fim. Mas, enfim, ele comeu muito mais e ele ficou com os sinais, assim, os olhos bem arregalados, aquela coisa assim, como se ele estivesse bem chapadão mesmo. Eu nunca peguei, mas eu vi esse programa e eu achei bem interessante. A midríase é bem característica, né, de intoxicação por drogas ilícitas. Então... Peraí, gente, deixa eu ver meu vizinho aqui. Vamos conversar. E essa questão também, né, que eu até coloquei ali, que você falou bem da questão da denúncia, isso daí é uma discussão bem complicada. Até coloquei no bate-papo para quem está acompanhando, né, dentro da sala. Teve agora um caso de grande repercussão, que foi o estudante de veterinária acusado, né, com outras pessoas de tráfico de animais, naquela história da serpente naja, né? E, assim, isso remete a qualquer tipo de crime, né? O nosso código de ética, um profissional de saúde, né, pelo código de ética, e principalmente também, né, os dois, né, o código de ética e a questão relacionada ao sigilo profissional, nos dá a liberdade, e é uma liberdade legislativa, entendeu? De não fazer denúncia em relação a esses casos. Como houve essa repercussão da serpente naja, de animais que foram soltos na natureza, que são animais extremamente peçonhentos e não fazem parte da nossa fauna, e etc., etc., surgiu essa questão da própria classe, né, da nossa própria classe, de barrar essa questão da não obrigatoriedade de denúncias, né, enquanto que a nossa classe se dividiu em relação a isso. Né? Eu sou muito assim clássica. Eu acho que as pessoas, quando são pegas, né, cometendo qualquer tipo de crime, elas devem responder a esse crime, mas também eu, né, particularmente, acredito que o médico veterinário ficar responsável pela denúncia é algo bem complicado. Aí eu penso pelos selvagens em geral, né, que são não registrados, não regularizados, né, a presença desses animais nas casas. E, com certeza, as pessoas vão deixar morrer, né, por causa da questão de denúncia. É muito mais fácil deixar um papagaio não registrado morrer dentro da minha casa e ir na feira pagar 200 conto, né, em outro animal, do que eu ser denunciado. Então, isso é uma polêmica muito grande. Acho que nós, né, profissionais e futuros profissionais, a gente deve pensar muito sobre isso, qual é a nossa função na sociedade. Né, a nossa função é a saúde única, de uma maneira geral, voltado, né, o nosso atendimento para os animais. A questão de legislação, ela existe, a questão de punição para crimes existe, inclusive, dependendo da quantidade de drogas, são classificados como crimes hediondos, porque entra na questão de tráfico, etc. Mas a nossa função ainda é a questão da saúde única em relação ao atendimento dos animais dentro da nossa sociedade. Então, isso é uma discussão interessante, né, para todos nós. Sim, é bem complexo, né? Muito difícil. A questão da cobra naja, eu nem sei como é que tá lá. Eu sei que eu ouvi dizer, né? Eu sei não, porque é forte. Mas eu ouvi dizer que o veterinário que atendia lá está meio sumido, que atendia lá em Brasília as cobras está meio sumido. Mas, enfim. Assim, eu não tô tirando a culpa de ninguém, né? Se o veterinário ele estiver envolvido na questão do tráfico, aí são outros 500, né? Esse veterinário ele deverá ser punido, né? Como qualquer outra pessoa que esteja envolvido com tráfico de animais silvestres, selvagens, né? Mas, no caso de ser um veterinário comum, não envolvido, né, com os crimes, em relação a drogas, em relação a selvagens, em relação a qualquer coisa que seja, ainda acredito opinião própria, que a nossa função é realizar o atendimento, né, para que esse animal, ele tenha o menor sofrimento possível, em alguns casos, até que, se for, né, questões de zoonose e tudo, pensando nos animais selvagens, que a gente cumpra a nossa função pela sociedade. Então, isso é uma discussão bem polêmica hoje
dentro da nossa classe, né, e que voltou à tona, vira e mexe essa questão, volta e voltou à tona nessa questão agora que aconteceu recentemente em Brasília. Perfeito. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de se manifestar? Mais alguma manifestação? Se não temos mais nenhuma manifestação, então, podemos encerrar o tema de hoje. Queria agradecer mais uma vez, Beatriz, Leila, muito boa participação de vocês. Como sempre, enriquece ver pessoas diferentes falando, né? Isso é muito bom. A gente ajuda bastante. Semana que vem, eu não sei o tema de semana que vem. O que é semana que vem? Eu estava com a semana que vem aberta agora. Acho que são medicamentos, intoxicações por medicamentos. Tá, então é a Patrícia. É a parte neurológica. Isso, dia 20 é a parte neurológica, isso eu lembro, porque eu conversei com a Gabriela esses dias. Então, deve ser a Patrícia semana que vem. A Patrícia tem mestrado, né? Fez mestrado com o professor Júlio, foi residente nossa também. Excelente clínica de pequenos animais. Então, veio falando com a gente sobre as intoxicações. Se quiserem já tirar alguma dúvida de algum medicamento, quiserem que a gente fale sobre algum tema que a gente vai falar, já pode, coloca lá no grupo, no WhatsApp, coloca no Siga, os que são alunos, né? Terça que vem. Por que terça que vem é feriado? Está perguntando se será terça. Não, terça que vem é dia 13. Feriado é segunda. Feriado. Não existe mais feriado, não, gente. Esse ano não existe nada. Nada. Acabou isso tudo, entendeu? Acabou tudo esse ano. Não tem mais sábado, não tem mais domingo. A gente tem mais é que se ferrar mesmo, entendeu? Então, ó, galera, bom almoço para vocês. Obrigada. Desculpem meus altos e baixos aqui hoje. Está meio tumultuado aqui em casa. Mas vamos nos falando, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Então, Kate ainda está gravando? Kate, ó. Ativa o sininho, se inscreve no canal, dá o seu like, tá? Galera, vamos chegar a 1 milhão de seguidores, tá? Porque o algoritmo do YouTube precisa que dê o like. Então, por favor, dê o like. Estou gravando para virar youtuber, tá? Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, ó. Beijos aí, youtuber. Beijos. Obrigada, meninas. Beijos para vocês. Tchau. Gostaria de agradecer mais uma vez, então, a presença de todas na sala, a presença da Bi, da Leila, vocês foram ótimas, trouxeram assuntos maravilhosos, né, de interesse, até eu que não atuo nessa área de pequenos, falei que ia acompanhar todas as palestras, né, na questão de entender pelos meus 5.849 animais, né, até pelo menos para fazer os primeiros socorros até chegando até vocês, né? Das abelhas, né? A gente vai ter o fato das abelhas, que vocês vão ver a minha vida, né? Repleta de abelhas. Mas, enfim, gostaria de agradecer mais uma vez a todos, a Cássia, né? Por ter comprado essa briga, junto com o Carlos Henrique, né? Para a gente tocar a toxicologia nesse período tão conturbado para todos, né? E, mais uma vez, obrigada pela presença de todos. A galera aí que está de longe tem uma vantagem, né? O trabalho remoto. Se não fosse remoto, a maioria, talvez, dos que estão aqui na sala não estariam assistindo, né? E tragam ideias, tragam experiências dos seus estágios, das suas atuações profissionais, né? De tudo que vocês veem, ou se leu alguma coisa, ou se ficou interessado em alguma coisa. E agradecer também mais uma vez a Kate, né, e ao Liboves como um todo, que está aqui com a gente, sempre fazendo essas gravações e ajudando a gente a tocar também essa questão da disciplina, né, ficar online. Muito obrigada. Beijo.